Amada igreja, 1 João, pode se sentar, amada igreja. Quero abrir a palavra na primeira carta de João, o apóstolo João, chamado por muitos teólogos o apóstolo do amor. Em primeira carta de João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao 7, mas o 7 é o cerne da pregação, é o que o Senhor me motivou no coração. Mas sinto de ler desde o 5 até o 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma vez, se andarmos na luz, como ele, o Senhor, Jesus, está na luz, mantemos comunhão com ele, não só com ele, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa palavra veio no devocional de uma irmã que nós temos com muito amor no coração, a irmã Alice, que é a esposa do meu pai na fé, Sérgio. Veio assim, todo dia ela posta uma palavra, é uma mulher de oração, uma mulher dedicadíssima, séria nas coisas de Deus, e aquilo me saltou aos olhos, quando Deus fala assim: olha aí a essência do meu evangelho num único versículo. Caminhar na luz, porque ele é a luz, porque ele está na luz, porque ele é a referência. Sim? E você terá comunhão uns com os outros. Não existe relacionamento com Deus isolado. Existe o revelar de Deus a cada filho dele, porque um pai ministra e disciplina e ensina e admoesta e corrige um filho e filha como ele quer, assim também Deus o faz. Mas assim como um pai tem muitos filhos, Deus também o tem. E ele faz de nós uma grande família para que vivamos em amor. Isso não é tão fácil para um ser humano, é claro. E as diferenças, e as dificuldades, e as correções, e as deliberações que Deus faz, é o sangue de Cristo Jesus que nos purificará, para que andemos corretamente nisso tudo. Ó Senhor, não deixa a gente se empolga e vai mudando no início da pregação, mas vamos lá. Deus sabe o que faz. Muito bem. Uma palavra de um apóstolo do amor, que parece ser com tanto amor, mas que na verdade nos dá um certo puxão de orelha, ou pelo menos, não é um puxão de orelha, é pelo menos um alerta: presta atenção, você está no mundo, você está andando na luz, como eu sou a luz? Você está se relacionando bem com o seu semelhante? Você está clamando o sangue de Jesus para te purificar, te corrigir? Você está vindo a mim para pedir perdão? Ou você está se deixando influenciar pelas coisas que estão à sua volta? A carta de João foi escrita num período provavelmente de 90 a 95 depois de Cristo, em que João via ali a igreja enfrentando um grande problema, o gnosticismo. Mas nós vamos falar disso um pouquinho daqui a pouco. Algo que ia realmente muito de encontro contra a palavra de Deus. E isso estava influenciando o meio ali. Mas o que é interessante ver é se apegar no versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, teremos relacionamento uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz. Quem é a luz? A luz é a palavra de Deus. A luz é o Senhor. A luz é Jesus. E a luz será a manifestação do Senhor. Porque em Apocalipse 22,
4 e 5 diz assim, que o Senhor iluminará, o sol não será mais necessário. Então Deus é luz, e Ele está na luz desde o início na criação. Ele cria céus e terra, e o versículo 2 de Gênesis diz que a terra estava. Muitas traduções diz que a terra era, ela não é, ela estava, ela ficou, porque Deus não cria nada ruim. Então algo aconteceu entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, mas em 3 ele diz, haja luz. Deus está falando assim, eu cheguei, isto não vai ficar assim. Eu vou consertar as coisas. Eu não dei causa a esse problema. Ele se manifesta e diz, haja luz. E Deus na sua criação já mostra que a luz é necessária para a vida do ser humano. Se você caminha no Evangelho, Ele manda o Filho encarnado, em que Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas. João 8, 12. E Ele fecha em Apocalipse 22, 4 e 5, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de candeia, não precisarão de lâmpadas, de luz artificial nos nossos dias, e não precisarão mais do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A Bíblia fecha desde o início, desde o cerne da Bíblia, que é Jesus Cristo, até o fim da glorificação, quando estaremos na Jerusalém celestial, em nome de Jesus, diante do Senhor, e veremos a sua luz por completo. É nisso que nós temos que nos apegar. A palavra será cumprida. Só que na vida em que vivemos, muitas vezes, devido às dificuldades, parece que isso perde brilho. Essa luz vai perdendo brilho por causa das dificuldades, por causa dos desafios que temos que vencer. Mas esse versículo, João chama a atenção. Ele chama a atenção aqui, se andarmos na luz, se você fizer o certo, se você buscar a referência de Deus, porque Ele é luz, Ele é quem te ilumina, Ele é quem te dirige, Ele é quem te encaminha para a vida eterna. Nós não conseguimos fazer isso por si só, nós temos que andar em direção. Se andarmos, o andar é nosso, o caminhar é nosso, a luz para brilhar é dele, é Ele quem vai iluminar, vai fazer compreender, vai nos fazer suportar. Eu gosto muito de um comentário que eu peguei nessa lição, a lição Chamados à Comunhão Plena, é do segundo trimestre, primeiro semestre do ano passado, de 24, onde Harvey Blaney, comentário bíblico Bacon, ele diz assim, Deus é espírito em sua natureza essencial. É muito bom isso. Deus é luz em sua autorrevelação ao homem. Olha de novo, começo, meio e fim. E Deus é amor em sua obra de salvação redentora. Será que ele está certo? É claro que ele está. Senão ele não estaria aqui. Ele diz isso, Deus é espírito em sua natureza essencial. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus confirma isso, João 4, 24, diante da mulher samaritana. Deus é luz em alta revelação ao homem. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Deus, em sua obra de salvação redentora, Ele diz assim, será que Ele é um Deus de amor mesmo? Ele tem essa salvação redentora? Jesus Cristo deixa isso claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha de novo Deus fechando no início, no meio e no fim, para dizer, está vendo? A minha palavra é a referência, é a luz aonde você deve caminhar.
em meio às dificuldades da vida. E diante deste entendimento de que Deus é luz suprema e que seu Filho é esta luz encarnada, assim a sua palavra nos ilumina. Ela aponta acertos e desacertos, não é verdade? Ela aponta problemas e soluções. Falando numa linguagem mais empresarial, ela aponta conformidades e não conformidades com as regras da empresa. A empresa ela trabalha sobre rígidas regras de segurança e medicina do trabalho. Então o termo conformidade e não conformidade vem disso. A ISO não sei o que, a NR não sei o que, norma regulamentadora que diz sobre a segurança de trabalhar, qual que é um ambiente propício para o trabalhador, todas as regras de segurança para que se evite acidentes e para que o trabalhador não sofra as doenças ocupacionais que são doenças decorrentes da natureza da função que ele exerce. A palavra de Deus também traz conformidades e não conformidades. Tudo isso nada mais é do que pecado. Hoje em dia é muito claro falar, hoje eu tenho um problema, eu tenho uma coisa mal resolvida, eu tenho um negócio que eu não consegui resolver. A gente chama de problema geralmente coisas que nós queremos conquistar, vencer e superar quando elas não constituem pecado. Mas na verdade o ser humano na maioria das coisas é pecado mesmo, é natureza decaída. Então ele segue um plano para que ele possa viver melhor na vida humana. Só que Deus tem um plano mais completo para que você se dê bem não só na vida humana, mas na vida espiritual. E João traz essa palavra fortemente aos seus servos. Se vocês andarem na luz, porque Ele é a luz, tendo relacionamento sadio uns com os outros, o sangue de Jesus os purificará de todo o pecado. Por que ele está falando isso? Porque nesse período de 90, 95 depois de Cristo, havia uma linha de pensamento filosófico ganhando uma força incrível, o qual quase destruiu a igreja no século IV, que é a linha do gnosticismo, que nada mais é do que uma espécie de junção entre a filosofia grega e a teologia judaica. A teologia judaica não é ruim, porque ela é a palavra. O problema é que muitos pegam essa teologia, interpretam como quer e acrescentam influência grega, filosofia grega. Gnosticismo quer dizer conhecimento. E o gnosticismo ia de encontro contra aquilo que Deus colocava na sua palavra. Mas que forma? Eles não negavam a divindade de Jesus, até pelos sinais que ele fazia, mas eles questionavam a perfeita condição humana de Jesus de não pecar. A filosofia grega trazia um dualismo muito forte, em que a matéria é essencialmente má, mas o espírito é essencialmente bom. Então Jesus não pode ter sido 100% humano, sem pecar, e 100% Deus. Não, a matéria é ruim, a matéria é falha. E isso trazia uma grande discussão no meio de Éfeso, naqueles dias. O problema maior é que esse dualismo grego, junto com uma teologia judaica analisada e interpretada de forma distorcida e demoníaca, claro, era uma doutrina demoníaca que estava se formando para quebrar o que Deus tinha colocado através de Cristo. Pois eles negavam 3 das mais importantes doutrinas bíblicas. Eles negavam a criação, eles negavam a reencarnação, a encarnação e a ressuscitação. Não é possível, a matéria é ruim. Como Cristo morre e volta? Eles negam a criação, eles negam a encarnação de Cristo na forma como nós sabemos, em que ele não pecou,
E eles negam a ressuscitação. Não, depois que a pessoa deixa esse corpo, ele vai alcançar um plano superior, ele ascendeu. Essa é a filosofia grega. Como ele voltará para esse terreno decaído? Tudo que Deus fez, Deus não joga fora, ele transforma, ele melhora, ele recupera, ele coloca no padrão do Senhor. Quando o homem pecou, ele disse: o teu descendente pisará a cabeça da serpente. Ela morderá o calcanhar, mas ele pisará a cabeça dela. Ele já dava a solução. Então o gnosticismo vem quebrar a criação, a encarnação e a ressuscitação. O que sobrou? Então o cristianismo não é mais cristianismo. É mais uma onda religiosa de momento. Sutil, né? E não tão sutil assim. Por isso que ele diz: anda na luz. Ele é a luz. Acredita. Por isso que no começo do capítulo 1 ele diz: o que era desde o princípio, capítulo 1, versículo 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. Aí você fala: mas tem como ver de outra forma? Claro, as pessoas tinham visões. Ou as pessoas tinham sonhos que Deus revelava. Mas ele está dizendo: nós vimos com os nossos olhos, nós estávamos acordados diante do Rei da Glória, o Senhor Jesus. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Talvez não seja isso tão difícil de se entender, né? Mas para as pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, isso é difícil de entender. Porque elas recebem uma carga de informação espiritual de outras religiões, a qual os confunde. Mas as outras religiões não diz que o homem tem que reconhecer que ele é falho. Algumas religiões dizem que você pode corrigir as suas falhas. Não, você é falho, mas você pode as corrigir. Com concentração, com meditação. Tudo jogado no ego. Você é capaz. Basta com que você se concentre, basta com que você faça isso, faça aquilo. Não, temos que depender de algo maior que nós. Nós não somos suficientes em nós mesmos. O homem tem muita sabedoria e desenvolveu muitas coisas durante os séculos. Olha as invenções. Mas o homem não melhorou tanto assim no seu comportamento com o seu ser humano, com o seu próximo. As guerras aconteceram, atrocidades sem fim, na qual nós não precisamos mencionar. Então, parece que sabedoria humana não é o suficiente para lhe dar de salvação. É necessário Deus Todo-Poderoso, manifesto em Jesus Cristo, para realmente encaminhar esse homem da forma correta, como ele precisa andar. E aqui a gente fala de andar. João abre esse versículo dizendo: se você andar na luz, se você caminhar em encontro àquilo que Deus espera. Bom, e como andar na luz de Deus? Como que eu vou andar na luz de Deus? Deus é formidável, né? Como Ele nos conduz. Em Efésios 5, versículo 8, até o 10, né? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha a luz aparecendo de novo. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade. Isso me chamou a atenção. Quando o versículo traz 3 pontos, 2 pontos, um ponto específico, Gálatas 22, 5, traz ali a respeito dos frutos do Espírito, né? O que acontece? É interessante porque ali tem segredos que Deus quer mostrar. Então, Efésios, eu já li isso várias vezes, mas nunca me chamou a atenção, vou ser sincero. Legal, bondade, justiça e verdade. Já sei mais ou menos o que refere. Não, mas aqui, esse Efésios 5 está linkado com 1 João 7, capítulo 1, versículo 7.
Porque nós já falamos quem é luz, já falamos como a luz se manifestou. Que luz é essa? É a palavra de Deus, é o próprio Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom, e aí? Mas como isso se manifesta a mim? Ótimo, vamos ver isso em termos humanos, porque nós precisamos andar. Isso é uma disposição nossa. E ele está falando andar mesmo, caminhar, professar, praticar a palavra de Deus. Vivam como filhos na luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. E eu vou abordar essas três, mas com muita humildade no coração. Não se sintam julgados, porque tudo isso que eu estou colocando aqui foi o que Deus me perguntou e me fez meditar a respeito. Então, na bondade aqui, ele traz assim: envolve uma postura onde o fruto do Espírito aconteça. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muito bem. Porém, a bondade aqui, você tem tido paciência no trânsito? É necessário até por questões de segurança, porque hoje discutir suas razões no trânsito é muito, muito perigoso. Há pessoas morrendo, porque você não sabe do outro lado por que ele cometeu um erro diante de você, ou às vezes trouxe até um prejuízo para o seu carro. Uma vez quando Deus me abençoou, 2023, fevereiro de 2023, peguei o carro fazia uns 10, 15 dias, o cara veio e bateu atrás do para-choque do carro. Eu estava com a minha mãe indo para o consultório, eu parei assim, eu vi, a pessoa errou mesmo, né? Estava entrando numa via de muita velocidade, muitos carros, uma via preferencial. Eu fui tentando entrar, mas a pessoa estava com muita pressa e deu. Pensei rapidamente, né? Na minha experiência já com atendimentos de ocorrência, falei, não vai dar. Aí eu entrei na via preferencial, parei logo em seguida, a pessoa pensou em me abordar. Mas como ela viu que eu parei, bom, falei, se ela parar, é uma pessoa que vai, de boa índole, acredito, que vai dar satisfação, olha, errei, desculpa, bati no seu carro. Não, ela veio, passou devagar e acelerou e foi embora. Aí eu falei, beleza. Porque eu ia só pegar o telefone e falei, depois a gente discute isso para ver se é o caso de você me pagar algo ou não. É isso que eu pensei. Mas com a minha mãe ali, 80 e poucos anos, eu falei, meu Deus, se eu perder essa consulta da minha mãe daqui 3 meses, eu falei, não. Pensei rapidinho, falei, vamos embora. A minha mãe ficou, não, mas ele bateu, ela entendeu. Ela entendeu. Falei, não mãe, não, vamos embora, não vamos perder não a consulta, esquenta a cabeça, depois eu resolvo isso, fica tranquilo, não fez nada no carro. E realmente os danos foram pequenos, mas foram danos, né? Então a gente não sabe, às vezes você parece que está perdendo algo, na verdade você está ganhando. Se a pessoa fazer minha mãe perder a consulta, essa mulher entra numa crise, e aí eu perco minha mãe? Ia ser duro, hein? Só o sangue de Jesus para me aliviar da culpa, né? Então tem hora que é melhor você perder algumas coisas. Às vezes eu fico bravo no trânsito, hein? Teve um período que eu estava bravo e a Viviana falou, bem, você está entrando numa espiral pecaminosa que vai te trazer problemas, se é verdade. Falei, pai, me ajuda, o que está acontecendo? Falei, está tirando, ele está vendo sua fraqueza, está vendo sua dificuldade, ele está tirando. Fica esperto aí, meu amigo. Muda, anda na luz. Vem comigo aqui, esquece e já repreende para ele não jogar, o inimigo não te jogar outra curva de rio no seu caminho. Você não sabe o que o outro está pensando, o que está acontecendo. E olha que eu já atendi muita ocorrência e já apartei muita briga no trânsito, hein? Mas é só você baixar um pouco a guarda, meu amigo, que vem o problema. Então a bondade consiste nisso. Como tratamos nossos familiares? Nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, nossos maridos, nossos cunhados, nossos chefes, nossos empregados. Será que estamos dando aquele exemplo que Deus espera de nós? Mesmo quando eles não são tão bons conosco? Como reagimos quando somos insultados devido ao nosso posicionamento moral? O posicionamento moral é de caráter em relação à religião, em relação à política, em relação
às diversões, há lugares que não devemos ir, mesmo quando somos convidados. Não, eu sei que você não bebe, tal, mas vem ficar com a gente na empresa lá, tal, chega lá, maior bordel. Acho muito importante um exemplo de um irmão maravilhoso, foi um amigo meu, foi, não é, né? Porque a gente não se viu mais. E uma vez ele saiu do futebol, o pessoal tirou sarro porque ele ligou, a esposa deu um toque, ó, tá na hora de a gente sair e tal. Ele falou, ei, a esposa tá chamando, tem que abandonar o futebol. Eu falei, claro, por ela eu faço tudo, por vocês não. Por vocês só o que for possível e condizente. Desculpa, eu estou brincando com você, perdão. Qual a prioridade das coisas? Achei bonito aquilo, falei, caramba, uau, aprendi mais uma. Porque você não faria isso? Não, faria. Talvez respondesse outra coisa, talvez respondesse até meio, desculpa, mas eu não estou casado com você. De repente não seria uma resposta que Deus espera. Ele foi muito mais bondoso, até com aquele rapaz na hora do futebol. Falei, não, claro, ela tem prioridade em relação a vocês. Eu achei maravilhoso. Wilson Cosmos Nogueira. O nome dele tem que ser dito, né? É um profissional formidável. Uma pessoa muito boa, uma pessoa que me ensinou muito. Aposentado do bombeiro hoje, como eu. Qual é a bondade que nós temos exercido? Ela reverbera a luz de Deus? Vamos para a justiça, né? Falamos em bondade, justiça e verdade. Vamos para a justiça. Você tem andado na conformidade da lei dos homens? Você tem conseguido pagar seus compromissos? É um assunto controverso. Há coisas necessárias e há outras que não deveríamos ter adquirido. Eu sou exemplo disso. Precisei comprar várias camisetas esse fim de ano. Aí eu olhei para o guarda-roupa e falei, obrigado, pai, obrigado porque eu pude comprar tudo isso. Né, filho? Mas aquelas 3 ali, podia ter prestado mais atenção, né? Podia, pai. Podia. Então agora paga a conta aí. Teu castigo é pagar a conta que você poderia ter evitado, tá bom? Tá bom, pai, obrigado. Acontece com todo mundo, né? Quando é só as camisetas, tudo bem, né? O duro é quando é coisas muito mais pesadas, né? Quando são dívidas que a gente perdeu o controle. Já me passei por isso. Já fiz minha esposa sofrer por isso. E eu estava tudo sob controle. A hora que eu botei a coisa em controle absoluto, falei, pronto, salvei meu pagamento, que estava perdido durante 4, 5 meses. Deus fez questão de, vamos sentar para a gente discutir algumas questões financeiras. Aí ela veio, mas como que você fez essa dívida? Aí Deus falou assim, eu estou fazendo isso para você aprender. Eu estou humilhando você diante da tua esposa para você aprender a trabalhar na transparência comigo. Ser provedor e ser sacerdote não é assim, filho. E eu nunca descuidei das minhas dívidas, mas naquele ano, em 2015, eu descuidei. Eu estava para aposentar. E aconteceu tudo, bateu viatura. Foi terrível. O inimigo fechando o cerco para agora que eu estou percebendo que ele está em dificuldade, eu vou bater nele até ele estourar. E Deus foi misericordioso, e nós oramos. Em 1 ano, eu virei. Total. Eu não, Deus, né? Então vamos lá, pai, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer, cortamos isso, cortamos aquilo. Em menos de 1 ano, 11 meses para ser exato, eu estava invertendo a situação e dando conta sozinho. E falei para Vivi, caso acontecer alguma coisa que seu caixa baixar, fica tranquila que do jeito que está aqui eu dou conta sozinho. Bem, beleza, mas está tudo sob controle. Deus faz isso com a gente. Que é para bater no orgulho da gente e falar, opa, baixa sua bola aí, não é você que controla não, sou eu, filho. Se coloca debaixo da poderosa mão minha, para que eu te exalte no tempo oportuno. Então essa é a justiça que Deus espera de nós. Tudo que ganhamos não é nosso, é de Deus. Como nós temos administrado aquilo que Deus nos dá? Eu sou aposentado, funcionário público. Se o Estado quebrar e bipartir o meu salário, como é que faz?
Eu olho para o meu salário não assim como dizer, não, eu estou bem, estou tranquilo. Não, eu olho com temor. Porque isso aconteceu na época do meu pai. E ele passou apertado. Se não fosse os bicos dele, a gente passava apertado. Bem apertado. Ele tinha 3 filhos na época, na década de 60. Isso aconteceu. Então eu olho com muito temor. Eu agradeço a Deus a cada trabalho que Ele me dá extra. E eu falo, Pai, como é que eu posso aplicar isso da melhor forma? É tudo dele. O dinheiro que você ganha dele, a casa que você tem é dele, o carro que você tem é dele, a roupa que você veste é dele, tudo é dele, você é dele. Temos pensado dessa forma? Essa é a justiça de Deus. Somos misericordiosos ou somos implacáveis em nossas alegações, que nós chamamos de justificativas diante das pessoas e das situações? É claro que há decisões no trabalho, por exemplo, que impedem de prever certos resultados, mas outras não. Na minha função como sargento, comandante de prontidão no bombeiro, muitas vezes eu tomei decisões que eles não gostaram, mas eu sabia que elas estavam certas. Talvez eu tenha sido às vezes um pouco rígido, mas por questões de segurança. Algumas, na maioria das vezes, eu estava correto. Algumas não tinha razão de ser. Mas a intenção sempre foi preservar o ser humano. A atividade de bombeiro é uma atividade de risco calculado. É diferente do policial que tem uma atividade de risco, por mais habilidade que ele tenha, ele pode tomar um tiro e morrer, acabou. É simples assim, não adianta. O que você vê nos filmes é Hollywood, é fantasioso, não é o real. Não é uma crítica, uma constatação. O que se vê na vida policial é muito diferente. No bombeiro, o risco é mais calculado. Há muitas regras de segurança, há muitos equipamentos bons que fazem com que o bombeiro atenda com tranquilidade, mas ainda assim há risco. Então, há necessidade de ter muito mais atividades de segurança para minimizar qualquer equívoco, qualquer excepcionalidade, qualquer coisa que fuja do controle da pessoa. Por isso que eu disse aqui, você é justo no seu trabalho, você é justo na sua casa, você é justo na faculdade, na escola, com seus amigos. O que depender de você, você é justo? Amém. Tem coisas que não dependem. Tem momentos em que nós estamos sendo firmes e exigentes e a pessoa nos taxa de cruéis. Não, nós estamos sendo exigentes com a situação, porque o certo é agir pela lei. Mas tem pessoas que não querem agir pela lei. Para essas não tem como você fazer ela entender. Ela já não age dentro da lei, da regra. É claro que tudo que você fizer dentro daquilo que é normal, ela vai achar um absurdo. Mas aí é por conta e risco. Cada um colhe o que planta. Não tem jeito. A Bíblia fala isso. Figueira não pode dar romã. A macieira não pode dar manga. Cada árvore frutífera vai dar o fruto da sua natureza. Também cada escolha que nós fazemos gerará resultados pertinentes. E a verdade? Falamos da bondade, falamos da justiça e falamos da verdade. Verdade, muitas vezes, está traduzido como integridade. Integridade é aquilo que está referenciado de lei. Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. A retidão vem na aplicação daquilo que ele conhece de Deus. O íntegro é aquilo que é dentro dele, aquilo que a palavra já modificou dentro dele. E a retidão é aquilo que ele aplica do que ele aprendeu na palavra. Então a verdade aqui é a própria palavra de Deus, é as coisas de Deus. Salmos 1, versículo 1 traz que... Vamos ver o Salmos 1 lá? Bem-aventurado é aquele que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. 1 e 2. Opa, ele medita dia e noite. Josué, ele diz assim no versículo 8 do capítulo 1, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Meditar dia e
noite. E por que meditar na palavra de Deus? Não vamos perder o fio da meada. Nós entramos no versículo 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele é a luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem que é a luz? Nós já esboçamos aqui sobre a luz é Deus. Desde a criação, em Jesus Cristo, até na glorificação, quando nós estivermos com Ele. Beleza, nós já temos essa luz. Bom, essa luz reflete em nós que nós temos que ser bons, que nós temos que ser justos e que nós temos que ter a verdade no nosso coração. Ótimo, frutos do Espírito resumidamente ali. Aí a gente faz uma reflexão, eu tenho conseguido agir assim? Eu tenho? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica, nos corrige, nos devolve de volta a Deus, dizendo, isso você não pode fazer, isso você pode fazer. Isso é bom você fazer, isso não é bom você fazer. E agora estamos fechando em meditar na palavra de noite, que nada mais é do que andar na luz do Senhor. E por que meditar? Primeiramente porque Ele mandou. Deus determinou que fosse assim. Não é uma coisa que se você... Não, Ele é imperativo, Ele está determinando. E Ele sabe o que é bom para nós. Porque isso traz conhecimento mais profundo dEle. Quanto mais meditarmos na palavra, mais profundamente vamos conhecer o que Deus pensa, quer e nos orienta. Subitamente, quando nós obedecemos, quando nós meditamos, a nossa fé começa a aumentar, porque Deus começa a se manifestar mais, porque a fé vem dEle. E tudo isso a intimidade vai ficando mais profunda com Deus, e nós conseguimos discernir o que vem de Deus e o que não vem dEle, que é o que João está falando na época em que ele escreveu a carta. Que história é essa que Jesus só é divino depois do batismo e depois até no momento em que morre? Ele é divino o tempo todo. Em Gênesis lá diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é farei ou fiz. Jesus está com ele ali. Em João 17, lá ele faz a oração sacerdotal, a oração mais linda que a Bíblia tem. Pai, agora glorifica o teu filho com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então Jesus é mentiroso? Se Jesus não mente, Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fechou. Fechou. Não tem como Jesus ser só divino depois do batismo e até a morte dele na cruz. Não, Ele é divino o tempo todo. Antes de vir e depois que foi e depois que voltou. Quebrou o gnosticismo da época. Glória a Deus. Meditar por quê? Porque traz mais intimidade, porque consequentemente aumenta a nossa fé e porque dará conforto e direção para vencer os momentos difíceis. Não tem como suportar as guerras espirituais e humanas se não tivermos junto da palavra de Deus, se não andarmos na luz como Ele é a luz. E para fechar, Deus não quer que façamos isso sozinhos, mas façamos contando com o nosso irmão, tendo comunhão, vindo à igreja. Como é perigoso o que Vivi trouxe da aula de manhã a respeito da tecnologia. Eu não diria não só da IA, não vou nem muito longe, mas o próprio celular em que as pessoas cancelam o ler a palavra fisicamente em detrimento ao celular. Porque você não lida com o processo de ir, voltar, rever, concatenar ideias, juntar, tudo isso é um processo mental. Ali vem tudo pronto, discorrendo. Você vai e volta, quando você vê, você já perdeu o que você leu, porque você não une, você não faz junções. É mais difícil de fazer junções. Eu gosto da tecnologia, eu uso a tecnologia, mas a gente não pode perder certos hábitos. Por isso que a palavra fala assim, examinai as veredas antigas. Existem coisas que não podem mudar nunca. Não é conservadorismo gratuito.
É questão óbvia. Você põe blusa de frio quando você está com frio. Você as tira quando você está com calor. Você toma água quando você tem sede. Você se alimenta quando tem fome. Você toma banho para não ficar sujo. Você precisa ler a palavra fisicamente, não só através de tecnologias. As tecnologias adiantam, facilitam nos momentos de emergência, mas elas não podem tirar o momento da meditação da palavra. E Paulo, em Filipenses, fecha o que o versículo de 1 João diz, né? Ele coloca assim, Filipenses 2, de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, eu transfiro esse mesmo modo de pensar à mesma luz. Um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O Senhor espera de nós isso, andarmos na luz dele, sobre as orientações da palavra dele, que é a nossa luz. Convivendo uns com os outros em amor, suportando em amor. E o sangue de Jesus nos corrige, nos perdoa, nos ensina tudo que nós devemos fazer e deixar de fazer. O mundo está assim, vai continuar pior, não vai, a palavra vai se cumprir, graças a Deus. Quer dizer que você quer que as tragédias aconteçam? Não, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Só que nós podemos evitar muitas delas, sendo a luz para esse mundo. Muitas pessoas podem deixar de viver momentos ruins, porque vê em nós a luz de Deus. Não por causa do que nós somos, mas por causa daquilo que Ele fez em nós. Amém? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela Tua santa palavra, que nos motiva a voltar, buscar a luz do Senhor cada vez mais. Muitos andam nessa luz, mas se permitem ser influenciados por outras questões que a Tua palavra não traz. Questões distorcidas que vêm a confundir as pessoas que querem seguir a Ti. Mas a verdade é essa, Pai, que o Senhor criou o mundo, todas as coisas, instituiu o Teu Filho para nos salvar, porque desde o início do mundo o Senhor já sabia todas as coisas. E num grande ato de amor, num Deus poderoso e perfeito, se encarnou, morreu e ressuscitou por nós, para mostrar que através de Ti nós também podemos conseguir isso. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, como está no Salmo 119, versículo 105. Pai, continua nos iluminando, continua nos ajudando a caminhar na luz do Senhor, nos mostrando como podemos melhorar, como podemos realmente ser uma referência boa para aqueles que estão à nossa volta, sejam eles familiares, sejam eles do nosso trabalho, seja de onde for. Nós estamos no mundo e nós somos do mundo, como diz João 17. E assim Jesus disse, não nos tire do mundo, mas nos livra do mal, Senhor, nos orienta, nos fortalece, nos ajuda a meditar cada vez mais na Tua palavra para poder aplicar ela em todas as situações em que o mundo está apresentando, para mostrar que o Senhor sempre e sempre será superior a tudo isso. Obrigado a Deus. Mais uma vez peço por aqueles que não puderam vir, peço por aqueles que estão doentes, que o Senhor possa manifestar a Tua luz, trazer cura, trazer refrigério, trazer libertação, trazer direcionamento, manifestar a Tua graça e o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.